você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação do que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado. Eu sou Joab Paiva, até às 19 horas estarei com você trazendo estas informações e também, logicamente, informações do Brasil e do mundo. O nosso muito obrigado a você que nos acompanha das diversas plataformas onde a nossa TVI é exibida, através da TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. O nosso forte abraço para você que nos acompanha através da Ultra TVC. A você também, querido internauta, que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Esse é o nosso canal oficial aí no YouTube, o canal oficial no YouTube da nossa TVI, tá certo? Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós já chegamos a mais de 17 mil inscritos lá no canal e nós, logicamente, somos muito gratos, agradecemos a cada um de vocês. Mas se você ainda não é inscrito, inscreva-se já, aperte então o botão de inscrição e logo depois o botão aí do sininho, para que você seja, então, lembrado no momento em que nossa programação esteja no ar. Programação esta que costumo sempre dizer, bem diversificada, né, com muito entretenimento, também com bem-estar, área esportiva e, logicamente, com muita informação, com muitas notícias para você. Diariamente são 5 horas de programação de noticiários ao vivo, feito diariamente aqui nos nossos estúdios, no Alto das Comunicações, tá certo? Tudo muito feito para poder deixar você muito bem informado, para entregar a você, querido telespectador, o melhor, tá certo? Vamos também, não podia deixar de lembrar, né, sobre o nosso site oficial, o nosso portal oficial, que é o www.tviplay.com.br. Esse é o nosso site oficial, www.tviplay.com.br. Por lá você fica muito bem informado também através da nossa parceria com o Jornal à Tarde, tá certo? E também pode assistir a nossa programação através do player disponível por lá também, tá certo? Se preferir, você pode baixar o nosso aplicativo, apontando agora mesmo a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela. Não deixe de assistir a TVI, eu tenho certeza que em alguma dessas plataformas você poderá então acompanhar a nossa programação. No Instagram, o nosso arroba é o TVI Play Oficial, por lá também muitos vídeos informativos e bastidores aqui da nossa programação, da nossa emissora. Essa emissora que há 21 anos, né? Há exatos 21 anos traz aqui o sul da Bahia para todo o Brasil e para todo o mundo, tá bom? Hoje é dia 2 de fevereiro, o mês de fevereiro já chegou com tudo e nós vamos então trazer aqui os principais destaques do dia de hoje, esse noticiário que é feito aqui pensado em você, como eu sempre gosto de dizer, tá certo? Vamos então às notícias, aos destaques do dia de hoje. Hoje nós estaremos falando sobre um acidente que aconteceu, infelizmente, vitimando algumas pessoas, certo? Um carro acabou caindo aí e acabou vitimando uma professora que morreu aí após cair do carro, que era conduzido pelo ex-marido da própria vítima, isso lá na Terra-mãe do Brasil, no nosso extremo sul. Tá certo? Daqui a pouco, então, mais informações sobre este assunto. Nós vamos falar também lá na terra da Gabriela, um homem foi retalhado a golpes de facão, que terrível. As imagens da câmera de segurança mostram exatamente este momento em que a pessoa, ela é retalhada, estava sentada em uma mesa de bar, né? E a pessoa que atacou, a pessoa que praticou este crime violento, ele só parou após aí a chamada cadeirada. Uma outra pessoa pegou a cadeira e acabou então atingindo o homem que estava praticando esses golpes de facão na vítima. E daqui a pouco mais informações sobre este assunto, é a violência urbana também na terra da Gabriela. Olha, nós vamos falar sobre um bebê de 2 anos lá no Recôncavo Baiano, que acabou sendo atacado pelo cão Pitbull.
muita atenção com sua criança. Ultimamente nós temos visto diversas informações sobre paradeiros de criança, temos visto diversas informações também sobre ataques de animais a crianças e, logicamente, que todo cuidado é pouco com criança, né? Os mais antigos falavam assim, que criança ela cega. E não deixa de ser verdade. Você está de olho na criança que daqui a pouco não está mais no mesmo local em que você acabou de olhar em alguns segundos. Então, muita atenção para essa informação que daqui a pouquinho nós também estaremos trazendo para vocês por aqui. Olha, a nível nacional, o governo federal anunciou aí o fim da baliza. Isso mesmo, você que quer tirar sua habilitação, o governo anuncia fim da prova de baliza para tirar a nossa carteira nacional de habilitação, isso em todo o território nacional, hein? Ela é temida por muita gente aí, a baliza, então foi anunciado pelo governo federal fim exatamente desta prova para a retirada da carteira nacional de habilitação. Algumas pessoas são a favor, outras são totalmente contra, tá certo? Tem dividido opiniões essa questão que daqui a pouquinho nós também trataremos aqui no nosso programa. Atenção para você, alerta de saúde, a você que pensa em emagrecer e tem utilizado, né, dessas canetinhas aí que estão na moda, muita atenção também para essa informação que nós vamos trazer aqui, porque a agência britânica acaba vinculando aí essas chamadas canetas emagrecedoras a casos de pancreatite, minha gente. Isso, pancreatite severa e também a mortes, hein? É exatamente isso mesmo que você ouviu. Pancreatite severas e mortes, ou seja, é uma espécie de efeito colateral. Muita atenção para essa informação que nós vamos trazer aqui daqui a pouco, voltada lá pela Agência Britânica de Saúde. É uma informação a nível mundial, tá certo? E nós estaremos trazendo aqui para que você possa entender melhor o que de fato disse esta agência de saúde britânica. Olha, os moradores de Itacaré estão na bronca, viu? Moradores de Itacaré estão na bronca, o nosso paraíso baiano. Por que estão na bronca? Eu vou dizer aqui agora. Né? Esse morador acabou gastando aí as suas economias, até mesmo aquilo que não tinha, né? Como dizem por aí, acabou gastando até mesmo o que não tinha para vir à cidade de Ilhéus, receber o atendimento do Serviço de Atendimento ao Cidadão, que é o SAC, e acabou não sendo atendido. O que está acontecendo aí com esse atendimento dos munícipes de Itacaré? Itacaré, que é uma cidade que já existia ali, salvo engano, um atendimento do próprio, né, um atendimento específico do SAC. Agora os munícipes têm que se deslocar até a cidade de Ilhéus. Muita atenção, daqui a pouquinho, essa denúncia sobre este assunto, tá certo? Os moradores pedem socorro, moradores de Itacaré pedem socorro, em específico esse morador aí que acabou gastando as suas economias, infelizmente acabou gastando as suas economias e não teve aí o que fazer, acabou não sendo atendido lá na terra da Gabriela. Olha, novo presidente do Tribunal de Justiça da nossa Bahia assumiu aí a presidência. Nós falamos aqui quando ele foi eleito e agora ele acabou assumindo no dia de hoje. Daqui a pouco vamos falar sobre esta cerimônia que aconteceu lá no Tribunal de Justiça, na nossa capital baiana. O desembargador, então, agora assume o compromisso de continuidade e também de aproximação com a sociedade, hein? Muita atenção, daqui a pouco vamos trazer esta informação aqui diretamente da capital baiana, falando sobre essa questão aí do novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Daqui a pouco, então, esta informação para vocês. Vamos falar também, ainda hoje, sobre futebol. Isso mesmo, você que gosta de futebol aí, muita atenção. O Vitória, o Leão da Barra, bateu o Barcelona de Ilhéus, o Baianão, o nosso Baianão, né? Infelizmente que eu torço para o Barcelona aqui de Ilhéus, é o nosso único representante aqui do sul da Bahia, né? E acabou perdendo aí para o Vitória, lá na Arena Cajueiro. E é agora o vice-líder do campeonato, tá certo? Vice-líder do Baianão é o Vitória, logicamente uma vice-liderança momentânea, mas daqui a pouco mais informações sobre esta questão aí do futebol. Na nossa sala de entrevistas, nós estaremos recebendo ele que é especialista na área financeira, o Valdemir Souza. Estaremos falando sobre o que fazer, né? Na verdade, como se comportar para poder organizar as finanças, como se organizar financeiramente para ter um ano
de 2026 de sucesso nesta área. Isto é importantíssimo, você não pode perder como se organizar financeiramente para obter sucesso nas finanças em 2026, já que nós estamos no início do ano ainda, tá certo? Estas e muito mais informações nós estaremos trazendo aqui para vocês a partir de agora. Nós vamos para um rápido break e já que nós voltamos, não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar.
Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você, tá certo? Olha, eu quero aqui abraçar aos nossos queridos telespectadores que sempre nos tratam com muito carinho, e essa é uma demonstração que nós sempre acompanhamos por aqui. Eles mandam sempre a mensagem, ou até mesmo quando nos encontram pelas ruas, falando que tem acompanhado o nosso programa, tem acompanhado toda a programação, na verdade, da TVI. Eu quero aqui mandar um abraço para o Tiago Matos, isso mesmo, nosso querido Tiago Matos aí, que hoje o encontrei e ele disse, olha, eu estou acompanhando a programação da TVI, está muito boa, está de parabéns, e nós, logicamente, só agradecemos pelo carinho sempre da audiência, viu, Tiago? Um grande abraço para você. E hoje, logicamente, estou falando aqui do Tiago, mas todos vocês que nos assistem aqui diariamente, sintam-se abraçados, tá bom? Vamos então às notícias, as informações não param a todo momento por aqui, a notícia passa primeiro por aqui. Vamos falar então aqui desse acidente que aconteceu vitimando uma professora lá na cidade de Porto Seguro. Esta mulher acabou caindo deste veículo que era então conduzido pelo seu ex-esposo. Isso mesmo, a professora morreu aí após cair do veículo que era conduzido pelo seu ex-esposo, isso lá na cidade de Porto Seguro, tá certo? A madrugada do dia de hoje, desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, foi então marcada por essa tragédia lá na Avenida Beira-Mar. Para quem não conhece, na altura da Praia do Cruzeiro, que é Orla Norte, desculpem, lá da cidade de Porto Seguro, terra-mãe do Brasil, hein? A professora Brisa Carvalho do Carmo, de apenas 25 anos, ainda jovem, hein? Ainda jovem, acabou então morrendo após cair de um veículo identificado aí pela marca Fiat Siena, que estava em movimento. O caso, que é cercado ainda de muitas interrogações, já está sendo investigado pela Polícia Civil lá da cidade de Porto Seguro, hein? Tragédia demais. Madrugada do dia de hoje, esta professora acabou caindo deste veículo em movimento ali na Orla Norte da cidade de Porto Seguro, tá certo? Lembrando que o condutor do veículo era o ex-marido da vítima, o João Paulo Barbosa Neto, de 31 anos, que permaneceu então no local e prestou depoimento às autoridades. De acordo com a versão aí do ex-marido, o que foi que ele falou? Vamos dizer aqui agora. Ele então relatou, né, à polícia que os dois estavam separados há pouco tempo, né, e que eles haviam então combinado um encontro em um bar no centro da cidade, e ao final da noite ele estava a levando para sua própria casa, né? O condutor então afirmou que durante o trajeto iniciaram uma conversa sobre o relacionamento, né? E segundo João Paulo, a Brisa teria então insistido na retomada da união. Então, diante da negativa do João Paulo, que era o ex da Brisa, isso que eu estou contando aqui é o que foi narrado pelo ex, né, gente? É a versão dele, né? Então, diante da negativa aí do João Paulo, a professora teria então aberto a porta e se jogado do carro ainda em movimento, em um ato que, segundo esta narrativa aqui, que segundo o que foi dito em depoimento à Polícia Civil pelo João Paulo, ex-marido da Brisa, que é a vítima, seria uma espécie aí de suicídio, ou seja, ela abriu a porta do carro em movimento e acabou se jogando, tá certo? A perícia e a dinâmica da queda, logicamente, mostrarão, né, se de fato está batendo aí essa versão do João Paulo, né? Apesar dessa versão apresentada à Polícia Civil, está trabalhando com muita cautela, vale a pena dizer, né? Os profissionais aí de perícia, enfim, de investigação, estão trabalhando com muita cautela, logicamente, para ou confirmar a versão do ex-marido ou não, né? Então, cabe aí agora às autoridades policiais, hein? A dinâmica do incidente será então rigorosamente analisada pela perícia, como disse aqui, para então determinar se a queda foi de fato voluntária, né? Se ela se jogou voluntariamente ou se houve aí algum tipo de ação externa. Lembrando que a professora Brisa acabou sofrendo escoriações nos joelhos, ombros e braços, mas o ferimento fatal foi então na região da cabeça,
ela não resistiu e morreu antes da chegada do socorro médico, do SAMU 192, né? O Departamento de Polícia Técnica acabou então realizando aí a remoção do corpo da professora e os primeiros levantamentos do veículo na via Orla Norte de Porto Seguro, volto a dizer, hein? Lembrando que a cidade acabou ficando comovida, amanheceu com essa notícia, já que este caso aconteceu na madrugada do dia de hoje, desse dia 2 de fevereiro, primeiro dia útil deste mês de fevereiro. Porto Seguro já amanhece com essa notícia triste, né, que causou uma grande comoção, já que Brisa, essa jovem educadora, né, querida ali, logicamente, por todo o corpo escolar onde ela trabalhava, né, tomou todas que conviviam com ela, tanto familiares como amigos, colegas, em verdadeiro choque, né, tomou todos de choque aí com a sua partida repentina, hein? Nas redes sociais, muitos pedem uma investigação célere para então esclarecer os detalhes do que de fato aconteceu dentro daquele veículo antes da queda fatal, né? Tá aí então esta informação lamentável. Nós aqui da TVI queremos nos unir à família da Brisa, aos familiares, aos amigos, aos colegas de trabalho, enfim, alunos, né, neste momento de dor, neste momento de partida que não é fácil, até porque a Brisa, até onde nós sabemos, estava gozando aí de todas de saúde, né? Estava bem de saúde, mas quando então recebem esta notícia desta fatalidade, tá certo? Então, nós nos unimos a vocês, pedindo, clamando logicamente a Deus, que é quem pode de fato trazer o verdadeiro consolo ao coração de cada um de vocês, tá certo? Eu espero que a polícia, logicamente, dentro em breve, traga o resultado de todas essas perícias e, caso seja confirmado, ok. Mas caso não seja confirmado esta versão aí do João Paulo, que seja então punido se foi algo proposital. Enfim, cabe às autoridades policiais, volto a dizer, né, neste caso aí terrível, na cidade mãe do Brasil, a cidade de Porto Seguro, no nosso extremo sul, hein? No nosso extremo sul. Muito bem, vamos seguindo aqui com mais informações e desta vez nós vamos falar agora, meu amigo Cássio, vamos trazer aqui uma situação que aconteceu agora na terra da Gabriela, a cidade de Ilhéus, aqui próximo à nossa cidade de Itabuna, cidade vizinha que é a nossa cidade de Itabuna, nosso sul da Bahia, porque por lá um homem acabou sendo retalhado a golpes de facão, hein? Isso, e o agressor só parou no momento em que uma outra pessoa que estava por lá acabou, então, desferindo também alguns golpes de cadeira, a chamada cadeirada. Ele só parou quando, então, acabou recebendo essas cadeiradas por aí, hein? O clima de descontração ali no final de semana, isso em um bar no bairro Nelson Costa, zona sul da cidade de Ilhéus, foi então interrompido exatamente por essa cena terrível, né? Essa cena de horror. Este fato aconteceu no último sábado, último dia do mês de janeiro, dia 31 de janeiro, né? Quando então um homem cuja identidade ainda não foi revelada, ficou gravemente ferido. Ele ficou gravemente ferido após ser então alvo de um ataque brutal com golpes de facão. As imagens têm girado aí, né, as redes sociais, têm viralizado as redes sociais, de fato, porque são chocantes. O cidadão está lá sentado, juntamente com algum amigo lá, tomando a sua cerveja, enfim, o seu refrigerante, quando de repente uma outra pessoa com um facão, né, puxa, na verdade, o facão no momento em que vai agredir ali e desfere diversos golpes de facão, logicamente vitimando ali aquela pessoa, hein? Olha, de acordo com as informações que foram colhidas aí pela reportagem, o agressor acabou invadindo o estabelecimento armado. Vocês vão saber melhor na matéria, né? Na matéria vai dar para a gente falar, dá para mostrar melhor para vocês. Então vamos ver essa matéria aí agora. Pode rodar. Uma tarde que deveria ser de tranquilidade no bairro Nelson Costa foi marcada por cenas de extrema violência neste sábado. Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento exato em que dois homens foram brutalmente atingidos por golpes de facão dentro de um estabelecimento comercial da localidade. As imagens são chocantes e mostram o agressor se aproximando das vítimas de forma repentina. Sem qualquer chance de defesa, os dois homens passaram a ser golpeados em várias partes do corpo. A ação foi rápida e gerou um cenário de horror imediato.
O que mais impressionou as testemunhas, além da gravidade dos ferimentos, foi a frieza do autor. Após cometer a dupla tentativa de homicídio, o homem foi flagrado saindo do local andando calmamente, carregando o facão ainda sujo de sangue, como se nada tivesse acontecido. Então tá aí, ó, cena de fato chocante, hein? Cena de fato chocante lá na zona sul de Ilhéus. Está aí, as câmeras de segurança registraram exatamente o momento em que este agressor chega, puxa o facão e desfere diversos golpes de faca. Acabou então retalhando aí a vítima, hein? Muitos retalhos, né, gente? Olha lá, a vítima ainda está no chão. Que terrível esta cena que aconteceu no último final de semana, no último dia de janeiro, né, dia 31. Vejam bem, ele vem chegando ali, puxa o facão e olha lá o momento. O amigo ainda tenta puxar, né? Mas que terrível imagem, hein? Que imagem terrível, que imagem chocante. Mostra exatamente que o amor, né, tem se esfriado entre as pessoas. Essa é a realidade. Imagine, em plena luz do dia, em plena via praticamente pública, em um local, né, um ambiente comum, esse cidadão acaba desferindo esses golpes de facão, hein? Você pode perceber que um frequentador do bar, ao presenciar então a cena, acabou arremessando essa cadeira e foi o que afugentou aí o agressor, né? Foi o que afugentou. O impacto fez com que o criminoso então cessasse os golpes e fugisse do local antes da chegada das forças policiais, né? Lembrando que informações preliminares apontam aí que o crime pode ter sido motivado por uma discussão ocorrida anteriormente entre o agressor e a própria vítima. No entanto, os detalhes dessa briga ainda estão sendo aí apurados pelas autoridades, tá certo? A vítima sofreu ferimentos profundos, diga-se de passagem, e foi então socorrida às pressas para uma unidade hospitalar aí da cidade de Ilhéus, né? Lembrando que não houve aí uma divulgação de um boletim médico, né, atualizado sobre o estado de saúde desta vítima, que infelizmente é considerado um estado grave, né? Não foi, ele já saiu de lá em estado grave pelo dado aos ferimentos graves que aconteceram. Eu tenho dito sempre aqui no programa, as pessoas perderam a capacidade de resolver as questões no diálogo. Pelo contrário, eu vou pegar um facão, eu vou pegar uma arma aqui para resolver isso aqui. Não é por aí, não é por aí. Ainda existem o diálogo, gente. Olha, eu não gostei disso que você fez, né? Vamos resolver desta forma, né? Ou vamos resolver desta outra forma. Se não houver um consenso ali, existe a justiça para poder, de fato, julgar. O que não pode acontecer é isso aí, ó, que nós estamos vendo agora, né? Eu me desentendi com o Joãozinho, aí daqui a pouquinho, né, me armo e vou lá agredir o João. Enfim, estou usando logicamente o nome João aqui de forma fictícia. Mas lamentável o que aconteceu aí na cidade de Ilhéus. Eu espero que logicamente a polícia chegue até esse agressor, até esta pessoa, até porque pode sim ser entendido como uma tentativa de homicídio, né? Já que a vítima está, os cortes foram profundos e deixou logicamente a vítima em um estado, segundo as informações aqui, em um estado grave, né? A polícia, lembrando ainda, viu gente, algo importante dizer aqui, que a polícia ainda realizou aí algumas rondas na tentativa de localizar o autor dessas facadas, mas até o momento não há aí confirmação de prisões relacionadas a este caso, né? Deu linha, no dito popular aí ele acabou dando linha, ele agrediu e fugiu, evadiu-se do local, não vai ficar esperando, logicamente, né? Lembrando que esse caso será então investigado aí pela Polícia Civil da cidade de Ilhéus. É mais um caso, né, para a Polícia de Ilhéus, a Polícia Civil de Ilhéus investigar, tá certo? E logicamente que eles utilizarão aí diversos meios, dentre eles os depoimentos aí de testemunhas. Dá para perceber que existiam muitas pessoas por ali, né, naquele momento, no momento do ataque, né? E também as imagens de segurança que já estão também de posse aí da polícia, tá certo? É importante sempre dizer que a polícia sempre
tem feito um trabalho minucioso para tentar desvendar os casos que têm acontecido, né? Ilhéus, por exemplo, diversos casos aconteceram do ano passado para este ano, que tem desafiado verdadeiramente aí os nossos policiais, os nossos investigadores da nossa Polícia Civil da Bahia. Este é mais um caso. Logicamente que este, pelas imagens aí, já conseguem, já é meio caminho andado, né? Já começam aí a serem investigados de uma forma diferente. Mas eu espero que a polícia chegue então ao autor dessas facadas e que ele possa então responder pelo ato que então cometeu, ato terrível de violência. Essa é a realidade lá na cidade de Ilhéus, Terra da Gabriela. Cidade bonita, não combina com essa cidade, esta violência, hein, gente? Não combina com Ilhéus. Ilhéus combina com paz, Ilhéus combina com alegria. Esta é a realidade. Mas, infelizmente, essa é a realidade por lá, né? Vamos seguindo aqui, vamos seguindo com mais informações, vem comigo, porque agora nós vamos falar sobre um assunto muito sério também. Atenção, você que é mãe, você que é pai, você que é responsável por criança. Nós vamos falar sobre um assunto que infelizmente aconteceu no nosso recôncavo baiano, mas que serve aí de exemplo para todos nós, hein? Isso mesmo, uma criancinha de apenas 2 anos acabou morrendo, isso após ser então atacado por um cão da raça Pitbull. Muita atenção, minha gente, muita atenção, você que tem criança pequena. O animal, o instinto do animal é o que? Morder, atacar. Então, você que é pai, tome cuidado da sua criança. Não estou dizendo aqui que o pai e a mãe dessa criança foram os culpados, mas a atenção tem que ser redobrada, né? Esse fato aconteceu no domingo, né? Esse domingo que deveria ser, então, de descanso, como sempre, né? Um domingo em família, acabou terminando aí em uma verdadeira tragédia que chocou ali a população da zona rural de Jaguaripe. Isso mesmo, Jaguaripe, quando então um bebê de aproximadamente 2 anos, que terrível, hein? Acabou perdendo então a vida, como eu disse aqui, após ser brutalmente assassinado, atacado, melhor dizendo, por um cachorro, como você vê na sua tela aí, da raça Pitbull, hein? O fato ocorreu, como eu disse, no dia de ontem, dia 1º, e mobilizou equipes de socorro e também familiares em uma tentativa desesperada de salvar, então, a criança. Após o ataque, a criança foi então socorrida às pressas e levada ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas, no entanto, o trauma causado aí pelos ferimentos foi muito severo e, segundo informações iniciais da unidade de saúde, o bebê já deu entrada no hospital sem sinais vitais, ou seja, já chegou sem vida, já chegou morto até a emergência aí do hospital lá em Santo Antônio de Jesus, Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, hein? A equipe médica ainda tentou fazer manobras, né, de reanimação, mas infelizmente o óbito foi então confirmado por tempos depois, né? Infelizmente o óbito acabou sendo confirmado em tempos depois. Lembrando que até o fechamento desta matéria, as circunstâncias exatas que levaram aí ao ataque ainda não foram esclarecidas. Esse fato aconteceu na zona rural lá de Jaguaripe, né? Jaguaripe é ali região do recôncavo baiano, tá certo? Esta criança de aproximadamente 2 anos de idade, infelizmente, veio então a óbito após este ataque aí do Pitbull, hein? Não se sabe a quem pertence então o animal, né? A qual família pertence, ou se o animal estava de fato solto aí a ermo em via pública, o que também é algo terrível, viu, gente? Eu tenho dito sempre, precisamos ter leis que punam aí a donos de animais que de forma irresponsável deixam os animais soltos. É como eu digo, o animal ele não sabe, né? Ele não sabe, não tem discernimento, melhor dizendo. Ou seja, o tutor que precisa resguardar, né? O tutor que precisa prender ali, logicamente, né? Para que não aconteçam situações como essa. Né? Se nós tivéssemos umas leis mais duras relacionadas a essa questão aí, eu tenho certeza que nós teríamos aí uma diminuição. Porque quando começa a doer no bolso, aí é diferente. Quando começa a doer no bolso,
eu tenho certeza que esses responsáveis pelos animais, eu digo entre aspas, porque na verdade não são responsáveis, são verdadeiramente irresponsáveis. Esta é a realidade, né? Quando você deixa um animal solto na rua, um animal que oferece risco, não só para uma criança como essa que era indefesa de 2 anos, mas para qualquer cidadão. Imagine um cão como este aí, a força desse animal, o instinto, né? Enfim, lamentavelmente, lamentavelmente, volto a dizer, é necessário, a nível nacional, criarmos leis, endurecermos as leis aí, para a punição de tutores que facilitam, né? Que facilitam com essa questão aí dos seus animais, né? Da mesma forma, eu disse até na semana passada, animais de grande porte, que ficam soltos pelas BRs, pelas BAs, né? E que podem causar acidentes, que podem causar sinistros. Isto também deve ser pensado pelas câmaras de vereadores, se não tiver uma lei nacional, mas que sejam criados nos municípios. O que não pode acontecer é nós, enquanto a imprensa aqui, somos nós, enquanto imprensa aqui, estarmos diariamente noticiando cenas de ataques de animais, né? E nada sendo feito. Seja em Itabuna, seja em Ilhéus, seja em Santo Antônio de Jesus, seja em outro estado, enfim, e nada sendo feito. Então tá aí esta informação. Este bebê, infelizmente, veio a óbito, como eu disse, chegou até ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, já sem vida, e que a família, logicamente, está muito chocada aí com esta situação, hein? Este episódio, logicamente, reacende aí o debate sobre a segurança no convívio entre crianças e também animais, né? Animais, sejam eles de pequeno ou seja de grande porte, enfim, né? Especialmente dessas raças aí com alto poder de mordedura. Lembrando que nas redes sociais, os moradores ali da região de Jaguaripe, né, da zona rural de Jaguaripe, e também internautas lamentaram aí profundamente a perda desta vida tão inocente, né? Um anjinho, uma criança de apenas 2 anos de idade, vítima deste ataque terrível, tá certo? Muito bem, vem comigo, Cássio, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e já que nós voltamos com mais informações para vocês. Lembrando que daqui a pouquinho, na nossa sala de entrevistas, nós estaremos recebendo aqui o Valdemir Souza, ele é especialista na área de finanças e você estará aprendendo mais um pouquinho a como organizar aí a sua vida financeira e obter sucesso durante esse ano de 2026. Não saia daí, eu volto já já. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua.
Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News segunda edição e vamos a mais uma informação aqui agora, desta vez relacionada ao governador Jerônimo Rodrigues. Ele então falou aí sobre a pauta do cacau com alguns agricultores da cidade de Gandu e também de outras cidades aqui da região, além também de anunciar aí um estudo sobre este tema. Isso mesmo, o governador demonstrou que está atenta a essa questão, a esta demanda. É uma pauta importante aqui da nossa região e nós temos uma matéria sobre este assunto. Pode rodar. Gente, olha, nós estamos aqui dentro da sede da OAB em Gandu. Nós viemos aqui para um ato de saúde, anunciar a construção de um hospital municipal, que anunciamos agora. Mas aqui é uma comissão de produtores, trabalhadores da cadeia do cacau e de prefeitos e prefeitas se encontraram comigo e com o Rui Costa, o ministro, e nos entregaram um documento. Então, hoje aqui a agenda foi para receber um documento com as reivindicações do movimento. O ministro Rui Costa comentou e deu respostas, algumas já concretas. Eu também, da mesma forma, duas delas. Saímos daqui com um compromisso de quinta-feira nos encontrarmos em Salvador com a comissão para destrinchar ponto a ponto do que o documento resgata de responsabilidade do governo do Estado. O ministro Rui Costa está levando também o seu papel a tratar com o ministro Fávaro. E, naturalmente, que aqui uma outra demanda foi sobre a estrada Gandu e Tubará. Eu já autorizo aqui agora o consórcio a fazer a manutenção e a melhoria das condições dessas estradas. Não é isso daí? Com certeza. Essa é uma pauta e como a gente vem dialogando aqui com os nossos produtores, é uma pauta que é nossa. Porque a nossa região, ela depende muito do cacau. E eu queria agradecer muito, governador, pela sua sensibilidade, agradecer ao ministro Rui Costa pela sensibilidade de sempre com a nossa região, com a nossa Bahia. E eu tenho certeza que unindo forças, fortalecendo essa corrente com os nossos produtores, com esses guerreiros, porque os nossos produtores são importantes
não apenas para suas famílias, mas para toda a nossa economia. A gente fortalece nesta aliança, nós iremos mais uma vez superar esse obstáculo e chegar ao objetivo final, que é a valorização do nosso ouro, do nosso cacau. Viu e forte? Uma prefeita pela comissão e um agricultor também pela comissão. Os dois apresentaram a demanda do pessoal que está aqui do lado. Eles vieram em manifestação, por faixas, estão aqui, resolveram, de bom acordo, tirar uma comissão, que sentamos aqui, e o Neto, a prefeita Haddad de Gandu, representou os prefeitos e as lideranças políticas, e o agricultor Neto fez uma fala representando os agricultores, não é isso, Neto? Isso, a gente trouxe a demanda que é nossa, de vocês que estão aí aguardando, e ele se comprometeu, agora a gente vai aguardar, confiar e esperar. Confiando em vocês. Tudo bem. Muito bem, então você viu aí exatamente este vídeo do governador Jerônimo com alguns agricultores da cidade de Gandu, ladeado também de lideranças políticas. A prefeita da cidade de Gandu estava por lá, bem como o ex-prefeito, né, tanto o Neco como a Dai, enfim, a atual prefeita, dando, logicamente, este apoio aí aos agricultores. É o que eu tenho dito sempre, este é um assunto que precisa ser sim debatido também, logicamente, nos ambientes de poder, na nossa Assembleia Legislativa. Atenção aos nossos deputados aqui da nossa região, a terra do cacau, né? A região do cacau precisa, assim, ser debatida melhor aí, e, logicamente, essa situação que tem acontecido aqui, que é essa desvalorização do nosso cacau baiano. Noticiei aqui semana passada, o Porto de Ilhéus recebeu cerca de 200 mil sacas de cacau advindos lá da Europa, não é isso? Exatamente isto, cacau africano, melhor dizendo, cacau africano. É preciso ser debatido, é preciso achar uma saída para que os nossos agricultores não fiquem, vou usar aqui um termo popular, não fiquem a ver navios, né? Nós estamos numa terra onde o cacau é o ouro, foi ouro há muito tempo atrás e precisa cada vez mais ser bem mais valorizado, tá bom? Muito bem, vamos continuando aqui com o nosso programa, e como foi prometido, eu estou ao lado de Valdemir Souza, ele que é especialista nessa área aqui de finanças e vai dar algumas dicas. Nós vamos conversar aqui agora, aproveitar que nós estamos no início do ano, falar sobre organização financeira, como se organizar financeiramente para obter sucesso nesta área, tá certo? Eu tenho certeza que este ano ainda dá tempo de você praticar muita coisa do que Valdemir vai dizer aqui e, logicamente, obter sucesso, né? Conseguir se organizar, enfim, realizar seus sonhos. Isso tudo passa pela organização do seu dinheiro, pela organização financeira. Muito boa noite, Valdemir. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso TV News. Boa noite, Joab. Boa noite a todos os telespectadores. É uma imensa felicidade estar aqui novamente, nesta casa, que eu me sinto muito confortável de estar aqui, muito feliz em poder contribuir um pouco, né, com essa informação para as pessoas que hoje estão bastante necessitando, as pessoas que estão aí começando o ano 2026 e com aquela perspectiva, não, esse ano vai ser diferente, né? Esse ano não é aquela frase clichê não que a gente vê, né? Esse ano vai ser diferente, mas de fato querem mudar a sua realidade. Você bem lembrou aí, né? Anualmente nós ouvimos isso, né? No próximo ano, ou então logo no início, esse ano vai ser diferente. Exato. Mas iniciando aqui o nosso assunto, nós vamos falar o que de fato vem a ser esse planejamento financeiro. O nome já está meio que dizendo, mas o que é esse planejamento financeiro e qual a importância dele para a vida das pessoas? Importância total, né? Eu diria que o dinheiro, se você não controla ele passa a lhe controlar. E infelizmente, muitas pessoas estão sendo controladas por ela, né? E é por isso que a gente percebe que uma sociedade bastante depressiva, uma sociedade bastante atarefada, uma sociedade que não tem tempo mais para nada, né? Por quê? Porque tem sido controlado por esse dinheiro. E falar sobre organização financeira automaticamente remete a planilhas, né, a software. As pessoas quando vão fazer uma organização financeira, vou pegar ali o papelzinho, a caneta, vou começar ali. Mas é importante entender que antes mesmo de qualquer planilha,
a organização financeira ela começa na mente. É necessário ter uma mudança de mente. E hoje em dia, essa frase, né, de mindset, as pessoas estão falando muito, mas o que é isso? Né? O que é essa mudança de mente? É você ter clareza, principalmente, do que é necessário fazer. Então, hoje, toda a organização financeira, tudo que perpassa pela organização financeira, primeiro, eu diria que o primeiro pilar é você ter a clareza, né? Para depois você ir para a parte de planejamento, que aí é você colocar a mão na massa, em ferramentas, enfim. Para você ir para o terceiro pilar, né? E não menos importante, que é a disciplina. Perfeito. Quais são, assim, os principais erros que você nota, Valdemir? Eu tenho certeza que você já tem uma certa experiência nessa área aí, você trabalha, né, na área financeira, enfim. Quais são os principais erros que você observa que as pessoas cometem ao lidar com o seu dinheiro? Para mim, o principal erro é achar que o dinheiro é o fim. A gente tem que entender que dinheiro ele é uma ferramenta. Então, as pessoas elas vivem buscando dinheiro, mas a pergunta que não quer calar: dinheiro paga dívida? Até certo ponto, sim. Mas imagine que essa dívida, ela quanto maior, né, ela vai ultrapassar o dinheiro que você tem e ela vai acabar não sendo paga. Em algum momento, o dinheiro ele não vai conseguir pagar aquela dívida. Então, o que é que paga a dívida de fato? Organização financeira. Porque não é quanto mais você ganha. Você pode ganhar, né, ganhar hoje 10, amanhã 20, depois 30, mas se a dívida, se a sua organização financeira ela não está bem pautada, o que vai acontecer? Aquele dinheiro nunca vai ser suficiente. E é por isso que você vê aquele círculo, né, vicioso, onde as pessoas não conseguem sair daquela situação e nenhum dinheiro, né, você pode ganhar muito mais. Você dobra, triplica, mas você não consegue, de fato, se organizar financeiramente. Então, para mim, né, no meu ponto de vista, o ponto principal para que as pessoas cometem hoje é achar que o dinheiro ele é o fim. Mas dinheiro não é o fim. Dinheiro é uma ferramenta. A organização, a gestão administrativa, ela tem que vir antes mesmo do dinheiro. E daí a importância do que você falou, né? A mudança, primeiro, ela vem da mente. Isso. Que não adianta. Você pode fazer diversos cursos, você pode utilizar diversas plataformas, aplicativos, softwares, mas se você não mudar a sua mente, o seu comportamento, com certeza, né, não tem como. Eu já vi, inclusive, casos de pessoas que ganham menos e conseguem se organizar, conseguem realizar os seus sonhos, conseguem realizar viagens, e pessoas que ganham razoavelmente bem e não conseguem. Exatamente. Né? Isso é super comum acontecer, logicamente mostrando a forma como que as pessoas estão se organizando. Né? Agora, a pessoa que ela já está endividada, nós sabemos que, infelizmente, um grande número dos brasileiros, uma grande fatia aí dos brasileiros, estão endividados. Estou endividado. Qual é o primeiro passo? O que eu devo fazer para sair dessa dívida? Porque muitas dessas pessoas estão devendo aos bancos, estão devendo, né, cartão de crédito aos bancos, enfim, e acabam sem conseguir sair, que é juros em cima de juros, enfim, quando vê aquela verdadeira bola de neve. O que fazer aí? Qual é o primeiro passo para sair da dívida e se ver livre, né? Você tocou em um ponto bem interessante, que é o superendividamento hoje da população brasileira. Isso se dá principalmente pelo acesso ao crédito, né? Não é que o acesso ao crédito seja algo ruim, não. Pelo contrário, ele dá possibilidades, né, de fazer compras, né, idealizar sonhos de forma mais, vamos dizer assim, mais tranquila. Porém, esse acesso ao crédito, quando não se tem essa organização financeira, aí ele se torna dor de cabeça. Então, quando a pessoa ela já está nessa situação, como eu falei, são 3 pilares principais. Então, você tem a clareza, que é nada mais, nada menos do que você entender aquele ditado popular: por onde a água está passando. Essa torneira está aberta. Então, eu preciso ter clareza exatamente de onde está indo, para onde está indo meus gastos, né? Qual é a parte da minha renda que está sendo mais atribuída. Então, isso é importante, porque se você não consegue enxergar o erro,
dificilmente você vai conseguir consertá-lo. Então, você ter essa clareza, que é basicamente você entender, né, sobre essa questão do controle do dinheiro, sobre o que é supérfluo, o que é essencial e o que é primordial, né, o que é essencial, aquilo que eu não posso deixar de ter, né, aquilo que é, de repente, prioridade e aquilo que é supérfluo. Né? Então, se a gente fazer essa análise, se a gente conseguir mapear, né, dentro da minha perspectiva de ganho, o que é que mais onera, o que é mais desvincula e desvia a minha renda, aí eu consigo fazer esse mapeamento. A partir do mapeamento é onde você consegue fazer o seu planejamento, que é basicamente saber quanto você ganha, saber diferenciar, por exemplo, pessoa jurídica, o que é faturamento e o que é prolabore. Né? Exatamente. Às vezes confunde, porque eu faturo X é aquilo que eu... Não, né? Você tem Primeiro que começar... que são diferentes, né? CNPJ é diferente de CPF. Exatamente, exatamente. Então, fazer essa segregação ela é muito importante, né? de renda para o que, de fato, é o que você pode gastar. Então, isso tudo vai fazer com que você consiga entrar em uma outra mentalidade, que é entender aquilo que, de fato, é essencial, como eu falei, e aquilo que é supérfluo. Quando você faz essa segregação, você começa a estancar essa torneira, começa a ter uma utilização consciente daquilo que, de fato, vai trazer um retorno financeiro para você. Né? E, por fim, como eu falei, não menos importante, é a disciplina. Tem um livro muito bom, que é O Poder do Hábito, né? Que eu super indico para quem ainda não conhece, que fala justamente sobre essa consistência. Porque não adianta, Job, por exemplo, eu querer ir para uma academia e aí eu pago 1 mês, 2 meses, só vou um dia. E querer que isso surta efeito. Então, muitas vezes, o que acontece é isso com as pessoas. As pessoas, elas querem ter uma mudança, mas não querem ter a dor, né, de você ter a consistência. E a constância é o que vai fazer a diferença. Não é aquele voo de galinha que você faz aquela coisa, né, maravilhosa e no outro dia você não consegue permanecer. Então, trazendo para a nossa experiência, eu vou cortar determinado gasto. Né? Então, naquele mês eu faço cortes, faço aquela coisa bem enérgica, né? E faço aquelas mudanças. Mas no outro mês eu volto a fazer, volto a ter os costumes, volto a ter aqueles mesmos hábitos de antes. Isso não vai ter constância, isso não vai fazer você mudar. Então, como eu falei, a constância ela é necessária. Então, para eu ter constância, eu preciso ter uma meta, um foco. Né? Então, qual é a minha meta para esse ano? O que eu quero conquistar? Aí você começa a colocar na ponta do lápis. Aí você começa a fazer essa espécie de planejamento mesmo. Né? Um planejamento pessoal para você saber. Para eu chegar lá, eu estando hoje, né? E aí eu faço aquela continha de padaria. Eu divido, né? Fraciono por dia. Porque se eu olhar o montante no final do ano, por exemplo, eu tenho um planejamento de viajar e lá eu vou gastar, sei lá, 30 mil reais, né? Um exemplo. Quanto é que isso me custa hoje? Quanto eu tenho que economizar hoje ou ganhar mais para eu conseguir, né, diariamente fazer essa organização? E o ponto principal, né, além disso tudo, é não se comparar com o outro. Perfeito. Porque... Desculpe, inclusive nós estamos vivendo em tempos de uma autopromoção, né, nas redes sociais, onde as pessoas costumam a estar sempre se comparando umas com as outras, né? Mas fulano de tal fez tal viagem, né? Fulano de tal foi para Paris. Fulano de tal foi, enfim, para aquele lugar massa que eu queria ir, por que eu não vou? Né? E isso é muito comum acontecer, né, Valdemir? Exatamente, porque hoje, infelizmente, as pessoas elas confundem alegria com felicidade. E é bastante importante a gente separar alegria de felicidade. Por exemplo, eu compro um carro. Hoje eu compro um carro, adquiro um carro, eu fico alegre. Mas, em determinado momento, eu vou utilizar aquele carro, e aquela alegria inicial vai virar algo rotineiro para mim. Né? Até o momento que eu vou querer comprar outro carro. E se eu começo a me equiparar com o outro, com a alegria do outro, isso vai me trazer uma série de fatores que vai muitas vezes me desmotivar. Né? Ou, de repente, Joab, isso é interessante por quê? Porque a sua perspectiva, aquilo que lhe traz alegria é diferente do que traz alegria para mim. Né? Então, a sua busca
ela de repente é diferente da minha busca. E quando a gente fala assim que tem pessoas que ganham menos, mas às vezes é muito mais feliz, é justamente por isso. Porque ela consegue equacionar a sua vida financeira de acordo com aquilo que está no seu alcance. Então, você sonhar é certo, você ter ambição até determinado momento é bom, mas isso tudo tem que estar dentro do seu cronograma. Viver o seu planejamento e não viver o planejamento do outro. Né? Às vezes a pessoa quer equiparar aquilo que recebe dentro da realidade do outro, do terceiro. Exatamente. Né? E esse talvez seja o maior problema. E como eu falei, a alegria é diferente de felicidade, porque felicidade eu entendo como algo constante. Por exemplo, você se alegre por ter saúde todos os dias, né? Por você acordar, dormir, né? Por ter uma família, né? Isso é motivo de felicidade, que é algo constante. A alegria é momentâneo. Então, às vezes a gente luta para ter determinada coisa, você fica alegre, mas no decorrer do tempo você começa a utilizar que você nem percebe mais, né? O esforço que você fez para ter aquilo, porque o seu esforço já está concentrado em ter algo a mais. Então, isso é importante, né? Você ter essa meta, você ter essa predisposição, mas entendendo que para você alcançar isso, você precisa ter esse planejamento e não pode ser de qualquer forma. Muito bem. Vamos falar aqui agora sobre... Eu vejo que muitas pessoas organizam o salário de forma fatiada, vamos dizer assim, né? 50% para aquelas questões mais triviais, aí 20% para uma outra... uma área de gastos mais supérfluos e 30% para uma questão de emergência. Enfim, eu estou falando aqui do 50, 30, 20, né? Okay. 20, 30, enfim. Qual dica vocês daria para os nossos telespectadores voltado para essa questão? Como eles podem fatiar o salário e assim ter um controle melhor? É exatamente isso. Essa métrica ela é muito utilizada na educação financeira, que é o 50, 30, 20. Então, 50% tem que ser exatamente para aquilo que é essencial, que você não tem como deixar de ter. A gente está falando de necessidades básicas. 30% você pode utilizar para questões supérfluas, né? Aquelas questões emocionais, né? Aquilo que vai variar de acordo com a necessidade daquele momento e não é algo fixo. E 20% é para reserva de emergência. Então, a gente precisa ter... Todos precisam ter reserva de emergência, que é aquele fundo reserva lá que você guarda, né, para que uma ocasião que fuja do controle, né, como, por exemplo, na pandemia, muitas pessoas tiveram dificuldades. Tiveram dificuldades por quê? Porque foi um evento que ninguém esperava, né, um evento em escala mundial, onde nós tivemos o lockdown, nós tivemos empresas ali que fecharam, pessoas que perderam sua principal renda e não se tinha uma reserva de emergência. Então, a reserva de emergência ela é importante, né? Então, dentro do seu cronograma, dentro do seu cálculo mensal, ele tem que estar ali e você precisa olhar a reserva não como um acessório, mas como um boleto que você paga, por exemplo, de um financiamento habitacional que você não pode deixar de pagar, né? Como um financiamento veicular, por exemplo, um automóvel, que você não pode deixar. A mesma coisa você tem que enquadrar dentro da sua finança a reserva emergencial, né? Como um planejamento para que, se porventura você tem alguma necessidade extra, né? Eu diria que extra-campo, você tem ali a sua válvula de escape. Nesse caso seria os 20%. Os 20%. Exatamente. 30% por supérfluo. Exatamente, coisas eventuais, né? Então muitas vezes não é que você vai deixar de jantar, né? Exatamente, você vai deixar de viver, você vai deixar de fazer as coisas que você gosta, mas dentro dessa perspectiva. Muito bem. Agora falando sobre a questão de investimento. Nós falamos aqui de reserva, enfim, mas é diferente. Investimento. Alguém pode pensar assim, só investe quem tem muito dinheiro. Inclusive, nós aqui no Brasil temos essa cultura, né, de achar que quem investe é rico. Né? Mas eu queria que você falasse sobre exatamente essa questão. Né? Investir é só para quem tem muito dinheiro ou quem é assalariado também pode investir? Olha, isso é uma crença, na verdade, né? Porque há muito tempo se fala-se sobre a questão de investimento, né? Para eu investir eu preciso ter muito dinheiro, para eu investir eu preciso ter muito patrimônio. E com R$1, hoje você consegue abrir uma carteira de investimento.
E é engraçado porque quando eu falo isso, né, nas minhas palestras, as pessoas falam, mas que tipo de investimento você consegue fazer com R$1? Mas o ponto principal é que não é o tipo de investimento, mas é você começar. Né? Então, se você não tem condições hoje de começar com R$1.000, com R$10.000, você começa com R$1, você começa com R$10. O importante é você começar a exercitar esse sair da caixa, né? Essa mudança de fato de mente. Porque eu converso com pessoas que têm, 40, 50 anos de idade e nunca fez nenhum tipo de investimento. Então, olha só, eu começo a investir, eu começo a experimentar o outro lado, e muitas vezes eu só conheço o lado do tomador, né, daquela pessoa que necessita do crédito, para você passar para o lado do investidor. E investir não é com milhões. Investir começa do zero, começa, né, com R$1, com R$2, começa da forma que você pode. Até porque, como eu falei, melhor do que você começar com tudo e não ter constância, é você começar pequeno e começar sempre. A gente faz diversos cálculos nas nossas apresentações, diversos cálculos que mostram com R$10, né, com R$100, a longo prazo, o retorno que esse dinheiro dá. Né? Que muitas vezes a pessoa não imagina. R$100 é coisa pouca. Verdade. Tá, mas é R$100 por mês, é R$100 por semana, que durante um ano, durante 10 anos de sua vida, aquilo ali vai fazer uma diferença e uma diferença grande. Né? E o inverso também acontece. Quando a gente gasta, né, de grão em grão, a galinha enche o papo, não é isso? É o ditado? Então, quando a gente gasta ali R$100, é R$10, é R$20, quando a gente joga isso na planilha, que a gente traz a realidade a longo prazo, nossa, isso para a pessoa é um choque de realidade, porque a gente consegue mostrar em um ano o quanto ele poderia estar ganhando, né, com essas questões que ele não calculou se estivesse em um determinado investimento. E hoje existem diversos investimentos, né, pessoas que têm aptidão a mais risco, né, querendo, né, buscar mais juros, né, mais rentabilidade, já aquelas pessoas mais conservadoras, né, que têm um perfil mais conservador, gostam de ver o preto no branco. Então, hoje, a carteira de investimento, ela possui diversas possibilidades, abrange diversos perfis de pessoas. Então, hoje só não investe de fato que não quer. Muito bem. Você bem colocou aí, falando de pessoas que já têm 50 anos de idade e nunca fizeram investimento. Acredito que isso está ligado na nossa cultura, né? Na nossa educação, enfim. Nós não temos na base escolar disciplinas que falem sobre educação financeira. Isso é muito importante. Isso é importante demais. Mas eu queria falar também sobre a questão da velhice, né? Alguém que é de 50, os 50 a mais. Muitas vezes a pessoa chega lá sem nenhum investimento, né? Não pensou aí na sua velhice, não pensou na sua aposentadoria, né? E isso logicamente é necessário. Qual a dica você deixaria aqui para essas pessoas que querem ter uma velhice mais confortável? E também existe uma idade mínima assim, para começar a se pensar na aposentadoria? Será que eu já posso começar a pensar lá na frente? Então, hoje com as mudanças, né, trabalhistas, com as mudanças do INSS, é até complicado você falar em idade mínima, né? Basicamente você dizer que a pessoa na barriga ela já tem que estar pensando na aposentadoria. Né? Porque a perspectiva de vida ela só cresce e com isso as mudanças também. Mas só respondendo a primeira pergunta, que é sobre a questão escolar, sobre a questão do estudo na base, é um tabu. É um tabu porque, de fato, a gente tem bons profissionais, né, formados em diversas áreas, como advogados, médicos, né, contadores, enfim, pessoas que são muito boas profissionais, porém não têm a educação financeira. Não consegue gerir bem o seu recurso, principalmente por não ter tido na sua base uma matéria que falasse sobre empreendedorismo, que falasse sobre educação financeira, né, como se organizar, como planejar. Graças a Deus, hoje isso tem mudado muito. É tanto que tem algumas escolas particulares que já estão implantando em sua grade curricular
matérias sobre organização financeira, sobre educação financeira. E aí, vale o adendo, né, porque hoje eu trabalho na cooperativa de crédito, a Cicobi Copec, e a gente percebe o trabalho que é feito para orientação desde a base. Então, tem projetos, tem metodologias, né, que as cooperativas elas utilizam para apoiar as escolas, né, seja elas particulares ou públicas, né, do município, que vai de encontro com o que a gente está falando aqui hoje, que vai de encontro com a educação financeira, que a gente entende que se uma pessoa ela tem essa educação financeira da base, é muito mais fácil ela conseguir ser uma boa profissional, porque ela vai entender que o dinheiro ele é consequência. É consequência de quê? De uma vida próspera, né? De uma vida tranquila, consequência de um bom profissional, né? Um profissional que mostra seu diferencial. Então, isso tudo vem da base. Não adianta, né? Como eu vou falar, não adianta você querer aprender depois de velho. Por quê? Se você não tem essa cultura da base, fica muito mais difícil quando você chega a determinada idade que você já traz consigo toda a crença, tudo aquilo que você aprendeu durante a sua vida. Com relação aos 50 a mais, né, a idade boa, o que eu posso dizer é que nunca é tarde para começar. Então, tem muitas pessoas que têm idades, tem muito imobilizado, né? Então, é começar a colocar na ponta do lápis, por exemplo, se vale a pena eu ter muito imobilizado ou se de repente esse dinheiro com determinada liquidez, né, esse dinheiro em espécie, em determinadas aplicações seriam mais interessantes. Por quê? Porque a liquidez lhe dá uma segurança de você ter acesso rápido ao dinheiro. Então, às vezes eu tenho bastante patrimônio, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho liquidez, teoricamente. Então, nenhuma necessidade, nenhuma questão de emergência para eu me desfazer de determinado patrimônio, eu vou ter que botar ele a preço muito mais baixo por conta da urgência. Então, isso também perpassa pelo planejamento. Porque quando você não se planeja, você acaba apagando incêndio a todo momento. A ideia é que você a todo momento está tendo que apagar um incêndio. E você entender isso, né, principalmente as pessoas que estão mais idades, que já construíram determinado patrimônio, tentar, né, claro, fazendo cálculos, né, de rentabilidades, né, de retorno, se não vale a pena você tornar esse patrimônio, tornar parte desse imobilizado como líquido. E para aquelas pessoas que não têm a liquidez e não têm o patrimônio, é de fato começar. Como eu falei, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para iniciar, né, seja na questão financeira, seja na questão psicológica, como a gente está falando aqui, também a organização financeira, ela passa principalmente pela mentalidade e é basicamente isso. Muito bem, nós já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, mas antes eu gostaria também de falar um pouco sobre essa questão, nós até pincelamos um pouco no início, dos sonhos, né? Sim. Dessa organização dos sonhos para realizá-los. Mas nós sabemos que existem sonhos que a gente consegue realizar, vamos dizer assim, a longo prazo, somente a longo prazo. E outros a curto prazo, né? A exemplo, uma viagem a um destino nacional, a curto prazo você consegue, né? A compra de um imóvel já é algo a longo prazo. Exatamente. Enfim, como equilibrar isso? Porque eu sei que muita gente tem vivido isso, né? Ou eu viajo, ou eu compro o meu imóvel. Ou eu faço a festa de aniversário da minha filha, ou eu compro a minha casa, enfim. O que você diria hoje aí para que as pessoas, como equilibrar, melhor dizendo, né? Esse sonho a longo prazo e sonho a curto prazo? Eu diria que a organização financeira, ela começa antes do dinheiro cair na conta. Então, independente de ser a curto, médio ou longo prazo, você não pode esperar, né, o dinheiro cair na conta para você saber o quanto você vai poder gastar. Então, se eu quero, por exemplo, fazer algo a longo prazo, né, uma coisa mais robusta, eu preciso me planejar antes. Eu não posso esperar, de repente, um valor ou algo cair do céu, né, uma situação, para eu conseguir fazer. Mas eu começo a me planejar antes. Eu começo como eu falei, você traz aquele longo prazo
para o seu dia de hoje, para você saber o que você precisa fazer a partir de hoje para você conseguir obter aquilo que você quer a longo prazo. Então, assim, não existe, Joab, uma receita de bolo para o que você deve priorizar dentro da sua perspectiva, porque isso é muito pessoal. Como eu falei, existem prioridades, cada um tem uma determinada prioridade. Então, aquilo que é prioridade para mim, muitas vezes não é prioridade para você. Mas, existem coisas que são essenciais a todos. E essas questões essenciais estão dentro daquele parâmetro, que é 50%. É essencial, né? Não tem como fugir. Agora, o que eu preciso fazer com relação a investimento, né, com relação a sonhos e idealizações, isso é muito pessoal. Mas o que a gente precisa é ter esse planejamento. Então, é fazer a separação, separar o que de fato é prioridade, o que é necessidade e o que é desejo, porque a todo momento nós somos bombardeados com produtos, com informações que trazem dentro de nós um desejo, fazem a gente desejar algo que a gente muitas vezes nem achava que precisava. Um exemplo disso é promoções. Então, quando você vê lá promoção, cria um desejo de escassez, de urgência. Isso aí é um desejo que foi despertado dentro de você. Então, a gente separar o que é desejo e o que é essencial, isso é fundamental, né? Porque você não é tirado do foco. E hoje, estudos mostram que 70% a 80% do que é comprado, do que é consumido, é através do sistema límbico, que é nada mais, nada menos do que o sistema emocional. Então, a gente está conversando aqui sobre compras, você vai abrir o Instagram, daqui a pouco já começa a aparecer um anúncio, você fala sobre determinado tipo de vinho, quando você abrir, você vai ser bombardeado. Então, o marketing, né, o mundo consumidor, ele vai fazer isso, por quê? Porque ele também precisa atrair a sua atenção, ele precisa que você compre, né? E isso não está errado, desde que esteja dentro do seu planejamento. Então, a dica que eu dou, por exemplo, viu uma promoção, pesquise antes. Viu lá, tá promoção de determinado produto, procure antes de comprar se realmente aquilo ali é uma promoção, ou se de repente aumentou o valor e deu uma promoção para fazer esse atrativo, porque isso tudo são gatilhos mentais. Hoje, o comércio entendendo que as pessoas, 70% a 80% das compras são através do emocional, eles vão trabalhar em cima disso. Já se adequa a isso. Exatamente, se adequa a isso. E se a gente não precisa ir longe para a gente perceber isso, né? Olha, por exemplo, Black Friday, né? Eu ia falar Black Friday, mas é Black Friday, né? Por exemplo, quantas pessoas estão ali consumindo e muitas vezes nem sabe, nem pesquisou previamente se aquele produto de fato estava. Só consome porque é Black Friday. Exatamente. Algo interessante, você pode observar, tanto aquela amarelinha como a laranjinha, eu não vou dizer o nome, vocês já estão sabendo qual é, eles adotaram aquela questão de todo mês ter uma grande promoção, né? Isso. É 2 dos 2, é 3 dos 3, geralmente é sempre o mesmo número, né? O mês correspondente. E isso é interessante como ativa, né, na mente das pessoas. Eu preciso comprar porque hoje é dia de promoção. Exatamente. Isso é tão forte que se a pessoa ela não perceber, ela entra nesse funil, né, é chamado funil de vendas, que ela passa a priorizar mais essas questões emocionais do que o de fato essencial para dentro de casa. Então, quando vai comprar o que é essencial, o dinheiro já estourou, o cartão já estourou, e aí o que acontece? Você entra em uma bola de neve, utilizando rotativo, utilizando cheque especial, utilizando diversos fatores, né, o acesso ao crédito para suprir aquele essencial que não pode faltar, mas que foi consumido pelo que não é essencial por conta, principalmente do sistema emocional. Muito bem. Nós vamos então finalizar aqui o nosso bate-papo, mas antes eu gostaria que você deixasse uma palavra aí para todos os nossos telespectadores, né? Esse resumo, né, do que, de fato, como ter esse sucesso, né? Eu gostaria de finalizar, né, com uma frase bem interessante que é: se hoje a sua renda finalizasse, parasse a sua renda, você conseguiria manter a sua vida normal por quanto tempo? Por quanto tempo você conseguiria manter o seu estilo de vida, manter a perenidade da sua família, né, os usos e costumes, vamos dizer assim? Isso é uma frase que me impactou bastante, porque isso mostra o quanto a gente
está planejando para necessidades, para questões de crises ou até mesmo uma eventualidade. Então, a mensagem que eu trago para os telespectadores, para as pessoas que estão em casa hoje assistindo, é que 2026 só vai ser diferente se a gente pensar no hoje. Não adianta eu querer mudar os meus costumes daqui no próximo ano. Precisa ser hoje. E trazendo para a sua realidade, não para a realidade do outro. Então, qual é a sua realidade hoje? Né? Verifique novamente, revisite, né, as questões que ficaram para trás do que é supérfluo dentro da sua realidade. Converse sobre isso, né? Principalmente quem é casado, quem é pai de família. Converse sobre organização financeira, porque isso também é um tabu. Estudos apontam que a maioria das crises entre casais é relacionado a dinheiro. É relacionado à falta de diálogo. E isso é uma ilha. Isso é algo que sabota, é algo que traz, como eu falei inicialmente, traz um controle do dinheiro sobre a sua vida. Então converse, né? Tenha esse diálogo, coloque na mesa aquilo de fato que é essencial para a família, e se tiver que cortar na carne, é necessário. Muitas vezes é necessário. Então essa conversa, às vezes, as pessoas têm medo de falar sobre isso, porque sabe que o emocional tá ali falando, não, eu não posso deixar de ter aquela pizza, né, diária no final de semana, mas isso é necessário. Se de fato você quer ter essa mudança, se de fato você quer fazer valer, praticar esse desejo de mudar em 2026, tem que ir para a prática. Não dá para ficar na teoria. E essa prática começa hoje, não começa amanhã, começa hoje. Muito bem. Então está aí, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e dizer, sempre que precisar, como é que as pessoas podem me achar, né? Na verdade, assim, a gente conversa por aqui, depois, quando eu encontro as pessoas na rua, eu falo assim, olha, eu assisti a palestra, a entrevista, mas não consegui encontrar a pessoa que estava conversando. Então pode deixar aí suas redes sociais também. Então, o Instagram, @ValdemirSouza, e o WhatsApp é o 73991071551. E eu que agradeço, Joab, mais uma vez, essa oportunidade. É sempre bom falar sobre isso. Eu fico realizado, eu diria que é questão de propósito mesmo. Eu fico muito feliz quando as pessoas me dão feedbacks positivos. Olha, aquilo lá que, né, você falou, você deu aquela orientação, me ajudou muito. Né? Então, eu vejo diariamente empresas fechando. Isso, para mim, é um motivo de tristeza, né? Porque a gente entende que muitos não teve, infelizmente, o acesso à informação ou iniciou de forma precipitada. E o inverso me traz alegria, que é quando a pessoa ela está em uma situação difícil, né? Sem muitas vezes conseguir enxergar ou entender qual seria o caminho correto, e a gente dá uma orientação, e a gente vê aquela empresa prosperando, a gente vê aquele profissional prosperando, né? Isso, para mim, é motivo de grande alegria, e é o que mais me move, né, como consultor, conseguir extrair isso dentro da pessoa, conseguir trazer esse nível de reflexão para que as pessoas entendam a importância de viver bem. As pessoas, hoje, cada vez mais, precisam viver bem. E a sociedade está adoecendo. A sociedade cada vez mais está adoecendo. Não é à toa que a gente vê tantas farmácias abrindo, né? Um número de farmácias abrindo, não só aqui na região, mas em todo o Brasil. Isso mostra que o consumo está aumentando, né? E as pessoas elas estão adoecendo. E às vezes adoece por uma falta de diálogo, por uma falta de orientação. Então eu fico muito feliz, Joab, e agradecido, né, à TVI por abrir esse espaço para que a gente possa falar de um tema tão sensível, mas necessário, né? E que parece tão complicado, mas é descomplicado. A partir do momento que a gente decide enfrentar, decide falar com seriedade e mostrar que quem está no controle do dinheiro é você, e não o dinheiro que está lhe controlando. Muito bem. Nós vamos ao intervalo, e já que nós voltamos com mais informações, é daí.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica, utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, e muita informação que não para você até às 19 horas. Informação chega primeiro por aqui, hein? Então vamos de notícia, vamos de informação, e desta vez nós vamos falar sobre a posse aí do novo presidente do nosso Tribunal de Justiça aqui do estado da Bahia. Isso mesmo, novo desembargador, né? Na verdade, novo presidente, o desembargador já estava por lá. Não é isso, meu amigo Cássio? Tomou posse no dia de hoje. Esse novo presidente, ele assume aí o Tribunal de Justiça com, então, esse compromisso, né? Assume esse compromisso de continuidade e também aproximação aí da sociedade, tá certo? A cerimônia de posse foi realizada nesta segunda-feira, exatamente no dia de hoje. O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano acabou assumindo aí, então, oficialmente a presidência do Tribunal de Justiça do nosso estado da Bahia. Desculpem. E você vê, inclusive, aí agora a foto do agora presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. O novo presidente, então, destacou aí em entrevista com a imprensa na tarde de hoje como prioridade a dar continuidade aos avanços da gestão anterior e promover uma justiça mais célere e próxima dos cidadãos baianos. O Rotondano, um nome um pouco diferente, né, meu amigo Cássio? O Rotondano, ele foi enfático aí ao elogiar a administração da desembargadora Cíntia Rezende, a quem creditou uma modernização significativa do Poder Judiciário aqui no nosso estado da Bahia, hein? A desembargadora Cíntia Rezende, na verdade, abre aspas aí para a fala do presidente do tribunal, disse o seguinte: a desembargadora Cíntia Rezende fez uma administração ímpar. Sua excelência modernizou o Poder Judiciário, o que fez com que o mesmo desse um salto enorme, afirmou aí o novo presidente. O plano do novo presidente é manter e também aprimorar as políticas positivas já implementadas, né, focando em melhorar os pontos que não puderam ser desenvolvidos no período anterior. Consequente dos desafios enormes que o aguardam, o desembargador fez um apelo por união e esforço coletivo. Conclamo todos os magistrados, servidores e auxiliares do Poder Judiciário para este auxílio, disse então, hein? Com união de todos, poderemos sim continuar e melhorar muito, declarou então o Rotondano, que define aí a missão como grande e o tempo como curtíssimo. Pediu a Deus e neste caso a Iemanjá, em referência à data, né, dia dedicado ao orixá no calendário baiano, no caso no dia de hoje, a serenidade, humildade e luz para conduzir os trabalhos. Fala então do presidente
o mais novo presidente do nosso Tribunal de Justiça da Bahia. Sobre sua visão de gestão, o presidente também reforçou seu compromisso histórico com a população. Originário de família humilde de Santo Inês, interior da nossa Bahia, e ex-aluno de escola pública e servidor público de carreira, o magistrado declarou, abre aspas, de minhas origens eu não afasto hora nenhuma. Ele prometeu manter a mesma entrega que marcou a sua trajetória, pautada em projetos voltados para tirar pessoas de invisibilidade, para cuidar de gente, para tornar essas pessoas cidadãs, torná-las visíveis. O desembargador finalizou, então, aí, reafirmando que o seu compromisso à frente do TJ da Bahia, que será, então, de um poder judiciário mais próximo da sociedade, com a prestação jurisdicional ágil e eficiente. E disse o seguinte: esse tribunal é constituído por pessoas que efetivamente fazem com que o poder judiciário seja cada vez melhor. E o meu compromisso é melhorar, concluiu, então, aí o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano. Parabéns aí, e eu desejo sucesso ao Rotondano, ao doutor Rotondano, à frente, então, do nosso Tribunal de Justiça, o nosso Poder Judiciário baiano. Bom, vamos seguindo com mais informações. Vem comigo aqui, Cássio, porque desta vez nós vamos falar sobre a área policial. O nosso 15º Batalhão apreendeu aí fuzis e drogas. Isso mesmo, hein? Apreendeu fuzil, melhor dizendo, não é no plural, né? Um fuzil e drogas. Isso durante uma operação de combate à CVLI. Isso aqui na nossa cidade de Itabuna. Isso mesmo, hein? Polícia na rua, operações acontecendo. E é isso que nós vamos ver agora. Pode rodar. Na manhã desta sexta-feira, durante a operação de combate aos crimes violentos letais intencionais, guarnições da PMBA receberam denúncia acerca da presença de indivíduos na região entre Nova Ferradas e Itamaracá, em razão da possível chegada de um carregamento de drogas. De posse da denúncia, as guarnições deslocaram-se até o local, momento em que visualizaram 2 indivíduos armados, os quais efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais. Diante da injusta agressão, houve o revide proporcional. Os indivíduos conseguiram evadir-se do local, tomando o destino ignorado. Durante a busca, os policiais localizaram um balde enterrado, contendo um fuzil calibre 5.56 municiado, um simulacro de pistola, quantidade de substância entorpecente e uma balança de precisão. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial competente, para adoção das medidas legais cabíveis. Então tá aí a apreensão da polícia. Esta operação aconteceu na última sexta-feira, início do final de semana, aqui na nossa cidade de Itabuna, operação contra a CVLI no nosso município, logicamente mostrando que a nossa polícia tem trabalhado aí para a desarticulação do trabalho das facções criminosas, bem como também a desarticulação do trabalho do crime, do tráfico de drogas, né? Esse é o trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu quero aqui mais uma vez parabenizar a toda a nossa polícia militar que tem realizado frequentemente essas operações, hein? O nosso 15º Batalhão, tendo à frente aí o nosso Robson Farias, Tenente Coronel Robson Farias, a quem nós mandamos um abraço aqui nesta tarde. Parabéns, guerreiros e guerreiras da nossa Polícia Militar. Vamos seguindo com mais informações, desta vez uma informação a nível nacional, que é a seguinte: o governo anunciou aí o fim da prova de baliza, isso mesmo, o terror de muita gente, né? Prova de baliza, então agora não acontecerá mais, né? O governo anunciou aí esse fim da prova para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Isso é válido para todo o território nacional, hein? Fim da prova de baliza para todo o território nacional. A Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, anunciou no dia de ontem, no domingo, dia 1º, as mudanças significativas no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Isso em todo o nosso país. A principal delas é o fim da obrigatoriedade da prova de baliza nos exames práticos de direção. A medida foi então oficializada
com a publicação do novo Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, que passa a valer para todos os departamentos estaduais de trânsito, né, os DETRANS, enfim, Brasil afora aí. Né? A atualização padroniza os critérios de avaliação e amplia o foco na condução real em vias públicas. Com as novas regras, os examinadores passarão a avaliar aspectos como leitura do trânsito, tomada de decisões, condução segura, convivência com outros veículos e respeito aos pedestres, deixando em segundo plano, então, manobras específicas que são realizadas em circuito fechado, né? Que é a chamada baliza. Enfim, outra mudança importante é a redução do limite de pontuação na prova prática para 10 pontos, além do fim das chamadas faltas eliminatórias automáticas. A partir de agora, a reprovação será baseada exclusivamente nas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Na prática, situações comuns durante o exame, como, por exemplo, deixar o veículo morrer, né? Ou seja, desligar, para quem não sabe, deixar o veículo morrer, não resultarão mais na reprovação imediata do candidato. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, o objetivo é tornar o processo de habilitação mais justo, moderno e alinhado às condições reais do trânsito brasileiro. Então está aí esta informação. Desde o dia de ontem foi então anunciada pela Secretaria Nacional de Trânsito. Alguns são a favor, outros não, né? Algumas pessoas acham que facilitou demais. O fato é que com a prova, muita gente já tem feito muita barbeiragem por aí. Imagine sem essa prova. É o que a gente pergunta, né? Recentemente foi aprovado aí o fim das autoescolas, na verdade, né? Agora, o fim da baliza. Estão facilitando. Enfim. Por outro lado, essa questão aí, meu amigo Cássio, né? Você pegou o carro ali e deixou morrer, eu também sou a favor. Né? Isso é natural, principalmente a pessoa que é novo, não está muito acostumado com o veículo, né? Muitas vezes acontece o nervosismo do momento, como eliminatória, eu também sou a favor de que não elimine. Mas, por outro lado, eu acredito que é necessário essas outras questões aí, como a baliza, se faz necessário. Até porque baliza é algo que a pessoa pratica sempre. Boa parte, por exemplo, aqui, a meia embreagem, né? A estacionar, isso é no dia a dia. Né? A pessoa, ela está dirigindo, por exemplo, aqui na cidade de Itabuna, né, que tem muitas ladeiras, volta e meia precisa fazer meia embreagem. Ou chega no comércio da cidade, tem que estacionar, como vai fazer se não aprendeu a fazer baliza? Então, essa é a pergunta que fica, né? Essa é a pergunta que fica aí. Mas, enfim, está aí esta informação. Fim, então, de baliza para as provas, né? Fim da prova de baliza para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Vem comigo, porque agora eu vou trazer também uma outra informação muito importante relacionada à saúde, principalmente a você que está pensando em utilizar aí as chamadas canetinhas do emagrecimento. Está muito na moda, mas é necessário ter muita atenção, é necessário ter cuidado, hein? Isso mesmo, porque uma agência britânica, um alerta aí na área da saúde, uma agência britânica vincula, então, essas canetas emagrecedoras a casos de pancreatite severa e também, em alguns casos, até morte. É isso mesmo, muita atenção, procure sempre um médico, né? A busca pelo emagrecimento de forma rápida, através de medicamentos injetáveis, acaba então de ganhar este novo capítulo de alerta máximo, né? A Medicines Healthcare é uma agência reguladora lá britânica, acabou então lá do Reino Unido, né, emitindo este aviso urgente após registros de complicações graves em pacientes que utilizavam fármacos como o famoso Mounjaro, né, e também o Wegovy. Enfim, originalmente desenvolvido para o tratamento do diabetes tipo 2, esses medicamentos, conhecidos popularmente como canetinhas emagrecedoras, têm sido amplamente aí utilizados para a perda de peso, mas agora está sob vigilância devido aos casos de pancreatite severa. Muita atenção, viu, gente? De acordo com os dados divulgados aí pela agência britânica, parte das notificações recebidas apontam que a inflação de
inflamação, desculpem, do pâncreas evoluiu para quadros de pancreatite necrosante, uma condição gravíssima, onde então o tecido do órgão morre, culminando em alguns casos até mesmo no óbito aí dos pacientes, né? Embora esta agência ressalte que o risco absoluto é baixo se comparado ao volume massivo de medicamentos distribuídos globalmente. E a letalidade dos episódios acabou, então, aí motivando, né, esse reforço imediato das recomendações de segurança, já que estavam observando que algumas pessoas não estavam se dando bem, pelo contrário, chegaram até mesmo ao óbito. Então, todo cuidado é pouco, né? Trazendo essa informação aqui, já no finalzinho do programa, você que quer utilizar aí as chamadas canetas emagrecedoras, tome muito cuidado. Antes de utilizar, primeiro saiba a procedência e antes de utilizar, procure um profissional da área, para que ele possa acompanhar você, né? É muito bom emagrecer, mas é muito bom emagrecer com saúde, diga-se de passagem. Tá aí, então, esta informação já no finalzinho aqui do nosso programa, tá certo? Mas agora, antes de finalizar, eu gostaria de falar um pouco de esporte, né, meu amigo Cássio? Falar de esporte, falar do Baianão 2026, porque o Vitória acabou batendo aí o Barcelona de Ilhéus lá na Arena Cajueiro e assumiu aí a vice-liderança de forma momentânea do nosso Baianão, hein? O Vitória e o Barcelona acabaram medindo forças aí na tarde do dia de ontem, do domingo, dia 1º, lá em Feira de Santana, Arena Cajueiro, e esse duelo é logicamente validado aí pela 6ª rodada do nosso Baianão, né? Teve então o placar de 2-0 para o Leão da Barra, que bateu a Onça, né? Que é a Onça, que é aí o mascote do nosso Barcelona de Ilhéus. Com o resultado, então, o rubro-negro chega aos 9 pontos e retorna ao G4, assumindo a vice-liderança do Baianão e desbancando o Barcelona, que caiu aí para a 3ª posição com 8 pontos. Apenas um ponto de diferença entre um e outro, né? Agora, então, o Vitória concentra suas forças no Campeonato Brasileiro, que é uma competição em que voltará a ser, então, aí, comandada pelo técnico Jair Ventura, para enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira, dia 4, em São Paulo, lá na Arena Barueri, a partir das 21h30. Esse jogo, né, o Vitória, então, está se concentrando para esse jogo do Brasileirão, tá certo? Já o nosso Barça aqui do Sul, né, o Barcelona de Ilhéus, terá 10 dias de preparação até enfrentar o Bahia de Feira pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. As duas equipes se enfrentam novamente lá. O palco será a Arena Cajueiro, no dia 11 de fevereiro, às 19h15. Tá aí, então, esta informação da área esportiva. Vitória levou a melhor, assumindo aí a vice-liderança de forma momentânea. Apenas um ponto é o que separa o Vitória do nosso Barcelona de Ilhéus, mas, logicamente, ficou para trás, né? Eu espero que o Barcelona reaja, até porque temos que torcer aqui para o nosso sul, né, gente? Os times do nosso interior. É o que nós torcemos aqui. Enfim, mas está aí esta informação. Desejamos também boa sorte ao Vitória lá no Brasileirão, né? O nosso Leão da Barra no Brasileirão, representando aí a nossa Bahia, certo? Muito bem, chegamos ao final do nosso programa do dia de hoje. Lembrando, se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso TVI News. Não saia da nossa programação e até amanhã.